Beleza. Pessoal, então a gente começou a gravar, né? A gente vai passar a aula para vocês. Essa aula é um tema também bem interessante. Na nossa última aula, que a gente viu do crédito digital, a gente falou de alguns recursos terapêuticos, né? Lá no crédito digital, a gente falou da cinesioterapia, a gente falou da hidroterapia e a gente falou também da terapia manual, tá? A gente vai agora falar de outros recursos, tá bom? E depois que a gente abordar essa temática, a gente pode retomar esses da aula passada, que ficou faltando a gente fazer o encerramento para a turma de terça-noite, tá? Mas agora a gente vai falar de outros recursos terapêuticos. Então, o que a gente vai passar aqui? A gente vai passar algumas outras ferramentas de trabalho do fisioterapeuta, tá? Então, algumas outras ferramentas que o fisioterapeuta pode usar. Então, por exemplo, a cinesioterapia é o exercício terapêutico, né? Na minha visão e na visão de muitos fisioterapeutas, é o carro-chefe da fisioterapia, é o principal recurso que a gente tem, tá? A hidrocinesioterapia é aquela parte que a gente viu da terapia aquática, que até a gente foi esclarecendo um pouquinho, né, que na verdade a terapia aquática, a hidroterapia é o grande recurso, e dentro da terapia aquática tem métodos, formas de tratar, né, de aplicar o tratamento. E a terapia manual, gente, é quando a gente usa as mãos, né? Então, terapia manual, a gente usa muito a massagem, a drenagem linfática e assim por diante, tá bom? E hoje a gente vai falar do quê? Então, a gente vai começar falando de um outro recurso que é muito utilizado pelo fisioterapeuta, que é a eletroterapia, tá? Então, o nome é esse, né? É um dos recursos mais antigos, mais clássicos que a gente tem, e o nome é eletroterapia. Aí, né, uma pergunta que eu faço para vocês, tá bom? Para vocês pensarem, né? Pode pensar na cabecinha de vocês. O que vocês pensam quando se fala em termoeletrofototerapia? O que é que passa na cabeça de vocês, né? O que é que vocês imaginam que seja, né, esse negócio de eletroterapia, fototerapia, termoterapia, né? Ah, professora, eu nunca ouvi falar, beleza, mas quando eu coloquei esse slide aqui, o que se estava te dizendo, né? Então, pessoal, quando a gente fala disso, será que a gente pensa nisso aqui, que é um choquinho, né? Quando a gente fala de eletroterapia, a ideia que vem, é um choquinho que é aplicado? Ah, é uma luzinha, né? A fototerapia é uma luzinha que vai ser aplicada no paciente? Então, o que acontece, né, gente? Quando a gente fala em eletroterapia e a gente pensa em choque, né, a imagem que vem sempre na minha cabeça é dessa figurinha clássica que é aparecendo os ossos, né? Que nem meu sobrinho pequenininho, tinha uns 3, 4 anos, ele colocou o dedinho na tomada, levou um choque. Daí eu fui conversar com ele, que não podia estar, daí ele chegou para mim e falou assim, mas tia, nem apareceu os ossos, né? Então o choquinho nem foi tão forte assim, porque ele achou que ia fazer que nem essa imagem. Então, só para a gente pensar, né? Se é essa ideia que a gente tem. A luzinha, pô, aqui tem umas luzinhas de Natal, né? Será que é por aí que a gente tem que pensar, né? O recurso, a fisioterapia? Então, não, né, pessoal? Não é isso, não é exatamente isso. Os recursos vão muito mais além, tá? Então, essa eletroterapia que a gente usa, né? Os aparelhos que a gente usa são aparelhos que foram desenvolvidos, que eles estão moldados, né? Que eles são programados para terem frequências específicas, para terem intensidades específicas, formas de ação específicas, tá? Então, são equipamentos, né, que a gente tem os mais antigos, mas a gente tem equipamentos extremamente modernos e que podem ser utilizados para diversas coisas. Claro, gente, que um aparelho só não faz tudo, né? Uma corrente só não faz tudo.
Mas a gente tem diferentes correntes, então, que são utilizadas para diferentes fins. Por exemplo, né, aqui eu coloquei para vocês qual que é a aplicabilidade geral que a gente tem, né? Então, para que a gente usa a eletroterapia, tá? Então, não é lá, né, para dar um choque no paciente e aparecer os ossos, né? Para que a gente usa a eletroterapia? Então, a gente pode usar para modulação da dor, para auxiliar a reduzir edema, para auxiliar na cicatrização tecidual, para manter o trofismo muscular, no caso das correntes de estimulação de músculo, para aumentar a força muscular, para aumentar a resistência muscular. Então, claro, vai depender do aparelho, vai depender da corrente. Mas quando a gente fala da eletroterapia, gente, a gente está falando, né, de diversos aparelhos que a gente tem dentro da fisioterapia, que são aplicados, né, no corpo do paciente e são aplicados para algum objetivo, tá? Os principais objetivos, né, as principais ações que a gente tem, estão listadas aqui. Então, esses diferentes aparelhos podem ter diferentes objetivos, tá bom? Aqui eu trouxe também, né, exemplos de correntes que talvez vocês já tenham ouvido falar ou não tenham, né? Exemplos de corrente, então, que são utilizadas. A gente tem a corrente TENS, que é uma corrente específica para dor, tá? Que é muito utilizada. Então, TENS, eu até vou anotar aqui, porque é importante, tá? Fazer essa relação. TENS é uma corrente específica para dor. O FES também é uma corrente antiga, que ela é específica para trabalhar força muscular. Então, quando a gente colocar FM, força muscular. Aí tem, por exemplo, a corrente galvânica, a corrente russa, a corrente Gauss, a corrente interferencial, a corrente farádica, tem várias correntes diferentes. O que é uma corrente ser diferente da outra, gente? Então, a forma que essa corrente tem, a intensidade, a largura de pulso, o jeito que ela funciona, vai causar um estímulo, por exemplo, que se eu usar o TENS, vai ser um estímulo que vai diminuir a dor, tá? Então, as correntes, elas são desenvolvidas para isso, né? Esses aparelhos que a gente tem aqui, por exemplo, são aparelhos que podem ter, né, mais de uma corrente, mas que tem ajustes aqui, que a gente ajusta no botãozinho e decide qual corrente que a gente vai utilizar. Poxa, se o paciente está com dor, eu vou utilizar, por exemplo, o TENS, que é uma corrente que tem como efeito diminuir a dor. Ah, não, o paciente está precisando de fortalecimento muscular, ele passou por uma paralisia, ficou internado muito tempo na UTI, sem andar, está com muita fraqueza, eu posso usar uma corrente para estimular. Ah, então, por exemplo, eu vou usar a FES, eu vou usar a corrente russa, que são correntes que fazem o quê? Aumentam a força muscular, tá? A corrente Alce é uma corrente moderna, também utilizada, espera só um pouquinho, principalmente para força, tá? E a corrente galvânica, gente, eu nem vou anotar aqui porque ela faz várias coisas, tá? Então, ela trabalha com força, ela trabalha com cicatrização, ela trabalha com melhora do trofismo e assim por diante. Então, ela tem várias funções aqui, não tem uma função principal, mas o nosso intuito hoje realmente é relatar para vocês, tá? Então, guarde aí que isso é importante, pessoal. Os principais objetivos, né, as principais aplicabilidades, né, para que a gente usa a corrente, e aqui alguns exemplos de tipos de corrente que a gente tem, tá? Então, tem esses aparelhinhos, a gente coloca, né, os eletrodos aqui, ó, no paciente, de acordo com o que a gente quer, né? Nesse caso aqui, parece muito uma aplicação para pessoa que tem dor. Lógico que eu não posso afirmar, né, gente, que eu não conheço a paciente, mas parece muito uma aplicação para paciente que tem dor. Então, se ela tem dor, que corrente que eu estou usando? Sem medo de errar, estou usando o TENS, tá? Que é a corrente que trabalha com dor, tá? E aí, então, a gente faz essa aplicação, tá bom? Pode falar. Esse tipo de corrente serve para pessoas que têm fibromialgia?
Ajuda na dor? Ajuda. Tá, obrigada. Imagina. Aí, pessoal, o objetivo, né, por exemplo, o objetivo é modular a dor, né, diminuir a dor. Então, todas as doenças, todas as patologias, as afecções que vocês pensarem que cursam com dor, pode usar a corrente? Pode, tá? Ah, não, a gente tem uma patologia, uma doença que tem edema, né? Aconteceu um edema, um inchaço. Então, se tem um edema, eu posso usar determinada corrente? E por aí vai, tá? Ah, não, a pessoa está com diminuição de trofismo, de força, de resistência muscular, né? Está com problema no músculo. Então, seja a doença que for, a princípio, pode utilizar, tá? Mais para frente, né, nas disciplinas que fala de eletroterapia mesmo, vocês vão aprender direitinho indicação, contraindicação, porque tem alguns cuidados para tomar, né, gente? E eu sempre falo, né, dos recursos fisioterapêuticos todos, gente. Tudo que tem indicação tem contraindicação. Não tem como, né? Então, tudo que tem indicação de uma coisa vai ter contraindicação. E aí, essas questões todas mais aprofundadas, vocês vão aprendendo lá no decorrer da faculdade, né? Aplicando. E tem a disciplina de eletroterapia que fala basicamente disso, tá? Mas é um recurso, né, que a gente tem, são recursos importantes, tá bom? Pessoal, então assim, ó, a gente tem os aparelhos que a gente chama aparelhos de, só vou voltar aqui para poder contextualizar. Aparelhos de eletroterapia, tá? Então, o princípio desses aparelhos, gente, é utilizar a corrente elétrica, tá? Mas como eu disse para vocês, não é para dar choque nem para acender luzinha. Vai utilizar a corrente elétrica com objetivos, tá? Em correntes, né? Em aparelhos que vão ter modulações, que foram estudados, que foram pesquisados, que foram desenvolvidos e que têm função comprovada, tá bom? Agora, um outro recurso que a gente tem é a chamada termoterapia. Então, a termoterapia, pessoal, sempre que vocês ouvirem esse nome, né, vocês vão relacionar com a aplicação de calor, tá? Então, a termoterapia é a aplicação de calor. Aqui tem uma imagenzinha, né, só para ilustrar para a gente, que tem um aparelhinho aqui com uma luzinha vermelha, né? Aí a luzinha, né? Mas o que que essa luz está fazendo? Ela está provocando calor, tá? Ela está aumentando a temperatura do tecido. Então, vamos entender um pouquinho também sobre a termoterapia, tá? Só guardem aí, eletroterapia eu uso corrente elétrica, termoterapia eu uso calor, tá bom? A gente tem algumas fontes, né, de calor, que são fontes que a gente encontra na própria natureza, né? Então, o sol é uma fonte de calor. A gente não costuma usar o sol como terapia dentro da fisioterapia, né? E a gente tem os chamados raios infravermelhos, né? Os raios infravermelhos, então, que já é uma luz não visível, né? E os raios ultravioletas, tá? Então, deixa eu só falar um pouquinho para vocês, né? Na história da fisioterapia, gente, o sol até foi utilizado como técnica de terapia. Como eu disse, na fisioterapia clássica a gente não utiliza, a gente não vai dar banho de sol no paciente, embora o sol tenha várias funções, tá? Como tratamento, a gente utiliza muito mais os raios infravermelhos. Então, ó, os raios infravermelhos. Então, tem um aparelho na fisioterapia, né, que é o aparelho talvez mais utilizado na fisioterapia, junto com o TENS, que é o aparelho de infravermelho, tá? Que eu já mostro uma imagenzinha dele para vocês, ó. Peraí, acho que tá aqui na Não, só um minutinho, só para mostrar a imagem. Aqui, tá? Essa luzinha aqui, né? Olha eu falando da luzinha. Não sei se vocês já utilizaram, já fizeram fisioterapia.
tá? Mas vamos lá, pessoal, deixa eu voltar aqui. E também, gente, tem aparelhos de ultravioleta. Esses aparelhos de ultravioleta, eles quase não são utilizados hoje na fisioterapia, tá? Esses aparelhos são os que tem nas câmaras de bronzeamento. Câmaras de bronzeamento artificial. Então, não sei porque vocês são muito jovens, né? Mas teve uma época aqui no Brasil, artificial, que tinha muito desse tratamento sendo empregado, né? Então, tinha muitos locais especializados, né, para fazer tratamento com bronzeamento artificial. E hoje em dia não pode mais, tá? Usava radiação ultravioleta é a radiação do sol, tá? Processada, e existe um risco maior de dar câncer. Então, não é mais utilizado, não pode ser mais feito, né? Aqui no Brasil. Mas durante muitos anos, pessoal, a gente tinha muitos dos aparelhos com essas câmaras artificiais, tá? Essas câmaras de bronzeamento artificial. Então, só para vocês entenderem, né? Que o que a gente mais utiliza está mais ligado a esse calor aqui, tá? E menos ligado à radiação ultravioleta por conta dos riscos de câncer, né? E não é o fim que a gente quer, acaba pigmentando a pele, né? Bronzeando. A radiação ultravioleta vai bronzear, é como a luz do sol, tá? Então a gente usa aparelhos que não vão bronzear, vamos falar assim, que vão provocar outros efeitos. A gente já vai chegar ali na frente para comentar quais são esses efeitos, tá? Então, gente, a radiação infravermelha é um tipo de radiação eletromagnética não ionizante, com frequência inferior à luz vermelha, por isso que é infravermelho, tá? Mas superior à onda de rádio. Então, ela está numa frequência aqui, gente, a radiação infravermelha, ó, ela está numa frequência entre, né, a luz visível, tá? A luz que a gente enxerga, né, que as cores normais, e depois vem micro-ondas, as ondas de rádio, as frequências muito baixas de aparelhos de TV, as frequências extremas, né, que passa ali relacionada à energia. E depois também, para o outro lado, tem o ultravioleta, o raio-x, raio gama. Então, muito disso aqui, né, o ultravioleta é do sol, né, gente, principalmente, né, relacionado. Lembra que a gente usa protetor com fator UVA, UVB? O que é isso? Protetor solar com fator de proteção ultravioleta A, ultravioleta B, tá? Então, aqui a gente vai ter, né, radiações que são mais perigosas, né, e aqui para baixo, radiações que teoricamente não oferecem risco de câncer, né? Mas a hora que a gente pega, né, desde a radiação ultravioleta, pensando no excesso que pode causar câncer de pele, o raio-x, o raio gama, aí são radiações que têm um potencial cancerígeno maior, tá? Isso que a gente não está nem falando aqui de radiação. Radiação. Ai, gente, me faltou o termo agora, que é aquela dos acidentes lá de Chernobyl. Ai, não vou me lembrar o nome daquela radiação. Ai, que coisa, gente, deu um branco, tá? Se vocês lembrarem aí, me fala o nome, tá bom? Que eu não me lembro. Mas que são formas de radiação mais graves, tá? Que podem causar problemas e tudo mais. Então, por isso que a gente fica mais nessa faixa, né, do infravermelho, que não tem riscos, né, em relação à modificação de células e assim por diante. Mas a gente. Radiação beta? Não, não, gente. Nuclear. Radiação nuclear. Quando pega as energias nucleares, né? É radiação nuclear. Mas tem outras radiações também, né? Gama, beta, tem várias aí que a gente pode sofrer aí, né? Com essas radiações, tá? Não, mas eu tava pensando naquela do acidente de Chernobyl,
tá? Da bomba lá de Hiroshima é nuclear, tá bom? Então, pessoal, a gente tem algumas fontes condutoras de calor, tá? Que são utilizadas também na fisioterapia. Então, o que vão fazer? A transmissão de energia. Então, a gente pode ter algumas que fazem transmissão de energia pelo contato. Ou seja, né? A gente tem aqui no vermelhinho, ó, uma fonte de calor, e aqui o azulzinho é que tá frio, né? E aí, à medida que essas moléculas vão interagindo, o que que vai acontecendo? Vai aquecendo, né? Vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo. Então, transmissão de calor para o contato. É o que a gente tem, pessoal, no uso, por exemplo, de bolsa de água quente. Todo mundo aqui talvez já tenha feito uso de bolsa de água quente, né? Ou sei lá, você viajou, você foi, ou você tem na sua casa uma piscina aquecida, aí você entra na piscina aquecida, o seu corpo é todo envolvido com o calor da piscina e a temperatura do seu corpo aumenta, tá? Então, esse tipo de transmissão de energia por contato, a gente usa na fisioterapia como tratamento? Usa, tá bom? Então, aqui, por exemplo, né, a gente usa as bolsas térmicas, tá? Então, a gente pode usar como tratamento. Mais à frente aqui na aula, a gente vai falar para que serve, tá bom? Primeiro eu vou mostrar para vocês só quais são as fontes. Outras fontes, gente, é que emitem ondas mecânicas ou eletromagnéticas, provocando elevação da temperatura dos tecidos biológicos. Então, esse é o caso aqui do infravermelho. Então, o infravermelho, ele emite uma luz, né, eletromagnética. Essa luz vai interagir com os tecidos do nosso corpo e vai aumentar a temperatura dos tecidos, tá? Então, essa lâmpada vai produzir energia. Essa lâmpada não entra em contato com a gente, tá? Aqui, ó, na bolsa, a bolsa tá direto aqui em contato, né? A lâmpada, ela fica à distância, tá? Pelo 15 e calor, pessoal, calor por convecção, tá? Então, o que acontece, por exemplo, quando a gente esquenta água numa chaleira? Então, você coloca o fogo está em contato com a água? Não, o fogo está em contato com a chaleira, né, com a panela. Mas aí ele vai esquentando a água e fazendo, né, o restante aqui da temperatura modificar, tá? A gente tem esse aparelho aqui, gente, que é um aparelho que atualmente a gente quase não vê mais sendo utilizado, tá, na fisioterapia. Ele chama forno de Beer, tá? Que é esse aparelho aqui que vocês estão vendo na imagem. Mas, gente, pensa que esse aqui foi o primeiro aparelho de termoterapia que surgiu na história da fisioterapia, assim, sabe? Então, ele foi muito utilizado por muito tempo. Não sei se alguém aqui já utilizou, vocês são muito jovens, né? Eu já utilizei como paciente, depois na faculdade também. Mas olha só, gente, você deita, né? Aí a fisioterapeuta chega, coloca esse aparelho em cima de você, pega umas cobertinhas, porque daí tem que fechar, né? As entradas de um lado e de outro, para ficar bem quentinho. E daí o calor vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai subindo e descendo, interagindo com o seu corpo, aquecendo o tecido, então, tá? Então, para passar para vocês, tá, gente? São formas que a gente tem, então, de tratamento da termoterapia, tá? As bolsas térmicas, né, por contato, o infravermelho, que é uma luz eletromagnética que interage com os tecidos, e o forno de Beer, né, que vai ter esse processo todo aqui, então, de fazer esse calor circular e aquecer os tecidos, tá bom? Esse aqui mais antigo a gente quase nem usa, tá? Aí você deve estar pensando aí, né? Beleza, professor, entendi o que que tem, né? Mas para que raios eu vou usar calor, tá? O que que o calor faz?
Então, gente, a gente tem alguns efeitos físicos do calor. O primeiro é a elevação da temperatura corporal, tá? Então, eleva a temperatura corporal. E aí, eu vou pensar um pouquinho mais para frente, que você fala assim, professora, mas por que elevar a temperatura do tecido é importante, né? Então, às vezes, pessoal, a gente tem quadros como rigidez, eu peço desculpa aqui só pela letra, tá? Então, a gente tem quadros como rigidez, que diminui a rigidez. A gente tem quadros como tensão muscular. Então, às vezes, né, os músculos estão tensos, né? A gente até quando pega, às vezes, por exemplo, aqui nas costas, né, a gente pega aqui, às vezes tem umas bolotas assim de músculo, né? Aí você fala, nossa, o que é isso? É tensão muscular. Então, quando você eleva a temperatura desse tecido aqui, gente, você tende a diminuir rigidez, você tende a diminuir tensão muscular, tá? Então, só para vocês entenderem para que a gente aplicaria, né, o calor. Então, se vocês sentirem, né, rigidez numa articulação, se vocês sentirem tensão muscular, o tratamento, gente, de base, né, é pegar a bolsa de água quente, tá? Pegar a bolsa de água quente e aplicar o calor, né? Ai, professora, minha mãe tem uma lombalgia crônica, né? Sente dor, muita dor nas costas. Ou sei lá, fulano tá lá e teve uma lesão, né, crônica no joelho e sente dor, sente dificuldade de movimentar. O calor pode ajudar, tá, gente? Mas tomem cuidado, aqui eu já tô até falando uma coisa para vocês, né? Lesões crônicas, aquela pessoa que sente o problema há bastante tempo, a temperatura aumentada ajuda, tá? Por quê, gente? A temperatura aumentada também causa expansão do material, tá bom? Então você pensa, né? Os tecidos, eles vão dilatar um pouco, os músculos, os vasos sanguíneos vão dilatar, tá? Então, uma coisa bem importante que a gente tem aqui se chama vasodilatação, tá? E vai ser justamente isso. Os tecidos, eles vão dilatar, vai ter a vasodilatação, né? Então você pensa, será que uma pessoa que acabou de machucar, fez um entorse no tornozelo, torceu o pé, e o pé dela, assim, gente, tá imenso, né? Tá inchado, tá cheio de edema. Será que vai ser interessante, né, para vocês irem pensando, né? Será que vai ser interessante eu pegar e colocar calor ali? Não. Não. Se eu pegar e colocar calor, o calor faz o quê? Vai, Dilata. vai dilatar, vai fazer uma vasodilatação. Aí seria ter que colocar o gelo para fazer uma vasoconstrição. Isso mesmo. Então, pessoal, se eu colocar calor ali, por exemplo, vai vasodilatar e no caso aqui vai aumentar o edema, tá? Então, gente, se eu tenho um quadro que a gente fala assim, ó, chama de quadro agudo, tá? O que é um quadro agudo? Uma lesão que acabou de acontecer, eu não uso calor, ó, tá? Eu não uso calor. Eu vou usar o calor se eu tenho um quadro crônico. Então, às vezes, né, eu tenho uma lesão que aconteceu já há bastante tempo, né, há 3 semanas, há um mês, há 6 meses, e o paciente, ele sente incômodo ali. Então, quando coloca o calor ali, gente, chega mais sangue, tá? E esse sangue pode ser importante para a recuperação. Então, vejam bem, né? Não é que é ruim dilatar o tecido, mas tem utilidades e não utilidades, tem indicações e contraindicações. Então, foi o exemplo que eu disse para vocês, que é legal vocês guardarem. Se a gente tem uma lesão, que a gente fala que é uma lesão aguda, né, que já está lá inchada, demasiado tudo mais, eu vou colocar calor? Não vou colocar calor, né? Você tem um pós-operatório, uma cirurgia que acabou de acontecer, você vai colocar calor? Não vai colocar calor, tá?
É claro, gente, que tem muito mais coisa para a gente discutir, como eu disse para vocês, nas disciplinas específicas, né? Vai explicar muito mais coisas para vocês, mas de cara já dá para a gente começar a ter umas ideias, tá bom? Bem, outra coisa que o calor faz é a aceleração das reações químicas, tá? Então, por uma série de reações químicas que acontecem no nosso corpo, a gente pode ter, né, o calor acelerando essas reações, o que pode, por exemplo, gente, ajudar, tá, na recuperação de lesões, tá? Mas, se vocês estiverem anotando aí, lembre-se sempre de colocar a questão da lesão crônica, tá? Quando eu penso a lesão crônica, gente, é aquela que não tem o inchaço, né? Que não tem hematoma, tá? Só para a gente ter uma ideia, assim. Mas quando tem, por exemplo, né? Uma pessoa, não sei se vocês já ouviram falar, devem ter ouvido falar de tendinite, tendinopatia, que são pessoas que desenvolvem dor aqui nessa região do punho, do cotovelo, do ombro. Paulo conhece todas, né, Paulo? Aí, Ô, professor, já passei por várias, por conta das lesões, por causa das lutas. Com certeza. Vai E, tam, somando e lesão. também tenho duas hérnias e uma desidratação, então eu conheço bastante, bastante coisa também pela pós que eu fiz. Não, você fez a pós, excelente. E o que que acontece, pessoal? Quando a gente tem, por exemplo, né, essas pessoas que têm essas lesões recorrentes, né, ombro, cotovelo, punho, né, às vezes a pessoa que tem, por exemplo, dor nas costas, crônica, né, essas reações químicas, né, essa aceleração das reações químicas pode ser importante para favorecer esses mecanismos de recuperação da lesão, tá? Então, para vocês entenderem, né, a gente está falando aqui por que a gente usa o calor. E uma outra coisa, gente, é que o calor, ele diminui a viscosidade dos líquidos, né? Então, pensa aí, gente, todo mundo já deve ter pegado, a única coisa que eu tô pensando aqui na minha cabeça é uma sopa. Não tô conseguindo ter outra ideia aí. Mas às vezes você pega uma sopa ali, a sopa tá fria, que ela tá aquele caldo grosso, aí você coloca na panela para esquentar. Quando ela vai esquentando, ela vai fazendo o quê? Vai ficando mais fluida, né? Vai diminuindo aquela espessura, né? Às vezes, ai, gente, quando tem, por exemplo, aquelas carninhas bem gordurosas, né? Tipo, ai, rabada, costela, assim, no molho. Aí tá na geladeira, tá duro, assim, né? Tem até durinho de gordura. Não pode comer todo dia, gente. Mas aí, a hora que você coloca no fogo, faz o quê? Derrete, né? Assim, entre aspas, fica fluido, tá? Então, o calor reduz a viscosidade dos líquidos. E isso aqui, gente, pode ser importante também. Então, dependendo, né, da doença do paciente, lembra que eu falei, por exemplo, da rigidez? Então, quando tem rigidez, né, às vezes a pessoa tem uma rigidez na articulação, os líquidos ali que estão na articulação, o líquido sinovial, ele vai ficando mais espesso, né? E aí você amolece esse líquido, tá bom? Assim, amolece entre aspas, né? Deixa ele com uma viscosidade menor e isso facilita para o seu corpo, gente, movimentar esse líquido, né? Porque se esse líquido está ali acumulado, muitas vezes você quer o quê? Você quer que esse líquido seja removido, tá? Um líquido aí patológico. Então, para a gente pensar nessa questão, tá bom? Aumenta a fluidez dos tecidos. Então, gente, a gente vai ter como efeito fisiológico, né? No colágeno também. O colágeno é um outro tecido que tem nas articulações e pode ficar rígido. Então, aumenta a extensibilidade do colágeno, ou seja, diminui a rigidez, tá? A gente só tem que tomar cuidado, gente, que o colágeno dele, ele vai se degenerar com 50 graus, né? Só que a gente não vai aplicar nada que tenha mais de 50 graus no paciente, que vai queimar o paciente, tá bom? Então, a gente usa temperaturas menores, né? Temperaturas toleráveis. Ai, professora, que temperatura é essa? Pessoal, pensa, vocês já fizeram escaldapé?
pensa que você vai fazer escaldapé, né? Colocar lá o pé de molho na bacinha com água lá, né? Então, é uma temperatura tolerável, né? Se tiver 50 graus, eu garanto para vocês não conseguem ficar com o pé lá dentro, tá bom? Então, são temperaturas que são toleráveis. Se exceder, gente, desnatura o colágeno, faz lesão, tá? Então, se usar temperaturas muito altas, faz lesão. Alguém aqui já queimou, né? Já fez bolha por água quente, por exemplo? Ou às vezes, isso talvez isso vocês provavelmente não viveram, né? Mas lembra que eu falei do infravermelho? Que nós, fisioterapeutas, temos que tomar muito cuidado, 15 centímetros de distância no mínimo, porque corre o risco de queimar paciente. Então, vou falar para vocês, gente, já tive aluno meu que estava sob minha supervisão, que atendendo o paciente idoso às vezes tem uma sensibilidade alterada, né, sente menos, pegou, deixou perto, queimou toda a costa do paciente, gente. Fez um monte de bolha nas costas do paciente, sabe? Isso não pode acontecer, pessoal. A gente tem, né, vocês desde hoje, primeiro semestre, eu sei que vocês vão estudar isso muito lá na frente, né, muitas vezes lá na frente, mas vocês têm que pensar nisso, tem que ter essa responsabilidade, tá? Porque faz lesão mesmo, né? Passou da temperatura, excedeu a temperatura, queima, tá? Então, se ultrapassar ali o limite, acaba queimando a pele do paciente mesmo, fazendo bolha e tudo mais, tá? Mesma coisa se a gente for usar, como eu disse para vocês, né, o escaldapé com uma temperatura muito alta, né? Se for fazer, sei lá, o uso da bolsa de água quente numa temperatura. Então, é algo tolerável, mas a gente tem que lembrar o seguinte, gente, que às vezes os pacientes têm alteração de sensibilidade e que não sente, né? Não te dão um padrão de que está tolerável ou não. Ou pior, tá? Tem muito paciente que é vergonhoso, principalmente paciente idoso, gente, que tá lá, tá incomodando, tá doendo, ele tá sentindo que não tá legal e o paciente fica quietinho. Não te fala, por vergonha, sabe assim, por achar, nossa, será que eu tô incomodando? Então a gente tem que primeiro tomar os cuidados, né? Verificar a temperatura, por exemplo, se for uma bolsa de água quente, verificar em você. Se for escaldapé, verificar em você. Se for o infravermelho, manter a distância mínima de 15 centímetros, tá? Para tudo isso, para a gente ter, né, menos risco de queimar o paciente, tá bom? Opa, vai passar. Também, pessoal, o que mais, né, que o calor faz? Eu já até falei isso para vocês, né? Diminui o tônus, tá? Aqui a gente pode até acrescentar, ó, diminui a tensão no músculo, relaxa o músculo, tá? Então, ó, relaxa o músculo. E também diminui a rigidez articular. Então, lembra que eu falei para vocês, gente? Se você tá sentindo, ai, tô aqui, né, com aquelas bolotas aqui, são os trigger points, tá, gente? Tô com aquele músculo tenso aqui, esse músculo virou uma bolinha, né? Aí você pega, o que você pode fazer para ajudar a diminuir isso? Usar o calor, tá? Então, usar uma fonte de termoterapia. E assim, gente, em casa, né? Até o banho de água quente funciona, tá? Mas se você tiver uma bolsa que você puder deixar ali por uns 20 minutos, né? Bem em cima, assim, do músculo, melhor ainda, mais resultado você vai ter, tá bom? Mas a gente vai ter essa ação. E aí, claro, né, gente? Também, consequentemente, diminui a dor. Porque muitas vezes a tensão, a rigidez provocam a dor, tá bom? Também a termoterapia pode ser utilizada na regeneração de tecidos. Lembra que eu falei para vocês da vasodilatação? Então, quando faz a vasodilatação, chega mais células reparadoras, né, ali naquela região, e essas células ajudam a recuperar os tecidos, tá? E alivia a dor, né? Que é um dos principais objetivos que a gente tem, né, gente? Podem se acostumar, pessoal.
Na fisioterapia, tem uma coisa que vocês têm que saber tratar. É dor, tá? A maioria dos pacientes vão ter dor. A maioria dos pacientes que vocês vão atender vão ter dor. Então, a gente tem que ter obrigação de saber tratar a dor, tá? A gente já falou aqui, ó, 2 instrumentos nessa aula de hoje, né? 2 instrumentos que podem ser utilizados para tratar a dor. Quais são? Então, pode falar. A que você falou, a termoterapia, né? Que é a adição de calor. Isso, E a outra é a eletroterapia, que a senhora falou das voltagens, né? Da parte de estímulos elétricos, né? isso, Tanto para analgesia como para tirar inflamações de alguns tecidos, alguns músculos. isso, gente, mas anota aí, tá? Então, ó, o calor, tá? Termoterapia, eu vou anotar só calor para facilitar. E na eletro, gente, uma corrente em especial, que eu vou repetir para vocês, que é a corrente chamada TENS, tá? Que é uma das correntes mais importantes que a gente tem dentro da fisioterapia. Então, esses são 2 recursos que a gente pode utilizar. Eu vou já colocar o terceiro, tá? Para vocês anotarem, que é a crioterapia. A crioterapia é o frio. Daí você fala, gente, como é que o calor pode diminuir a dor e, ao mesmo tempo, o frio pode diminuir a dor? Então, são mecanismos diferentes, tá? São mecanismos diferentes. Mas pode ser também, a gente já vai ver aqui para frente, tá? Alguns exemplos, então, né, pessoal, que a gente usa, o infravermelho, a gente já comentou, né? As bolsas de água quente, né? Aqui são recursos. Tem algumas, gente, que são alguns aparelhos de contato que são elétricos, né? Então, que pega ali, por exemplo, liga na tomada, ou tem uma bateria que liga e deixa. E um outro aparelho para apresentar para vocês, esse aqui é o turbilhão. O turbilhão, gente, parece uma mini banheira, né? É mais ou menos isso, uma mini banheira. Ela é usado com água quente, né? Dentro dele tem jatos, como tem, né, nas banheiras de hidromassagem, e ele é um recurso também que a gente pode utilizar por conta do calor, né? Para esquentar os tecidos ali, para movimentar os tecidos, tá? Mas é um aparelho que também não sei se vocês já conheciam, né? Talvez alguns aqui já tenham visto, que é um aparelho que a gente usa também para aquecimento, tá? Para aquecer os tecidos, é bem legal. É uma forma de hidroterapia, não é, gente? Porque usa água, né? Usa água quente é uma forma de hidroterapia, mas é um aparelho relativamente pequeno, se a gente comparar com uma piscina, né? E que pode ser utilizado, então, por exemplo, para colocar a perna aqui ou para colocar o braço. Não é para entrar o paciente todo aqui dentro, não, tá? Na verdade, pessoal, na pediatria eu uso. Na pediatria, tem alguns pacientes que eu peço, né, para os pais levarem tudo com a roupinha de banho e a gente usa com muito cuidado pacientes que dá para fazer, colocar ele inteiro ali porque é criança, né? Mas em geral, gente, isso não é rotina, tá? Mas eu tenho lá um turbilhão que é só para mim, só para criança utilizar, e aí eu posso utilizar tranquila, né? Mas normalmente é só um membro, né? Ou só um braço, ou só uma perna, ou coisa assim, tá? E aí, pessoal, outro recurso é a crioterapia, né? Então, foi o que eu disse para vocês. A eletroterapia é o uso da corrente. A termoterapia é o uso do calor. E a crioterapia, gente? A crioterapia é o uso do Frio. frio. Isso. Então, o que acontece, pessoal? O fisioterapeuta, ele trata com esses recursos. Os nossos tratamentos têm como base os recursos, que são recursos, vamos dizer assim, mais naturais, né? Claro que a gente tem aparelhos para fazer a eletro, a gente tem aparelhos para fazer a termo, a gente tem aparelhos e outras formas de fazer a crioterapia, mas a gente tem isso, né, de uma forma, como uma forma de recursos mais naturais. Não são recursos como
medicamento, né, pomada, não, são recursos mais realmente naturais, tá? Lógico, modulado, estudado, desenvolvido para isso, tá bom? Bem, então a crioterapia é, né, essa aplicação de gelo a uma estrutura corporal, né, e eu já coloquei, quem sentiu arrepio vendo essa imagem, gente? Eu já coloquei uma forma de aplicação que eu acho que é uma das mais difíceis. Eu não gosto de gelo, tá? Então, Mara, sou uma pessoa que não gosta de gelo. Mas isso é uma questão pessoal, né? Não sei se vocês já machucaram e usaram gelo. Aí também vocês vão ter a opinião de vocês. Se um dia, gente, vocês virem eu pedindo para colocar gelo porque eu me machuquei, vocês podem ter certeza que eu estou sentindo muita dor. Porque em condições normais eu evito por não gostar, tá? Uma coisa pessoal, né? Quando a gente coloca, né, o gelo, pessoal, por exemplo, aqui, né, a pessoa está com as duas pernas aqui, num banho de imersão, né, em água gelada. Quando a gente coloca o gelo, tem um incômodo inicial, tá? Então tem tipo um incômodo muito forte. Quem já usou gelo vai saber disso. Esse incômodo dura em média 5 minutos. Então você tem que aguentar esses 5 minutos. Depois que passa esses 5 minutos, gente, amortece. Então, depois que passa esses 5 minutos, diminui a condução nervosa ali e você para de sentir esse incômodo. O meu problema, Mara, é aguentar esses 5 minutos, tá? Então, esse é o meu problema. Mas eu não quero influenciar negativamente vocês. Se um dia vocês machucarem gelo, gente, o gelo, tá bom? A crioterapia, lembra que a gente estava falando de fase aguda e crônica? É o que a gente tem que usar na fase aguda. Então, sei lá, a pessoa acabou de fazer um entorse, a pessoa caiu, a pessoa fez, né, uma lesão ali qualquer, tá agudo, tá demasiado, tá com hematoma, tá roxo, o que que eu uso, professora? Calor ou frio? Eu uso frio, tá? Presta atenção nisso, tá, gente? Que isso vai cair na prova. Então, numa lesão aguda, a gente falando numa lesão ortopédica, a gente usa frio. A crioterapia ela é utilizada e a gente vai citar ali na frente por que que a gente utiliza, né? Um dos motivos eu já falei, né, gente? Para diminuir a dor. Então, quando você usa o gelo, foi o que eu disse, no primeiro momento causa incômodo, mas depois causa diminuição dos impulsos nervosos. Então, diminui a dor, diminui a sensação, né, que a pessoa tem de estar sentindo dor, tá? Bem, o que mais que acontece então? Vasoconstrição, lembra? Os vasos diminuem, tá? Então, gente, isso aqui ajuda no edema, não é mesmo? Lembra que a gente falou? Se colocar calor, o edema aumenta. Aí, agora, continuando, se colocar frio, vasoconstrição ajuda a controlar o calor, tá? Diminuição do metabolismo do tecido. Então, às vezes, né, quando o tecido acabou de sofrer uma lesão, rompeu o vaso sanguíneo, o sangue está difícil de chegar ali, gente, é interessante que esse tecido trabalhe menos, né, que o metabolismo, o gasto energético dele diminua. Então, quando você coloca o gelo, você reduz as reações químicas. Lembra que o calor aumenta as reações químicas? O gelo, o frio, diminui. Tem diminuição da velocidade de condução nervosa. Então, quando diminui a condução dos nervos, aqui que eu falei para vocês, né? Que é um dos principais usos, diminuir a dor, tá? Então, o frio, pessoal, se vocês quiserem anotar, né? Um dos principais usos dele é edema e dor, tá? Isso na lesão, anota aí, gente, vai cair na prova. Na lesão aguda, tá? E vai fazer diminuição da atividade mioelétrica também nos músculos, tá bom? Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se o gelo, pessoal, diminui a atividade do músculo, será que é interessante eu fazer crioterapia antes de praticar um esporte? Imediatamente antes? Se o gelo diminui a atividade do músculo, será que é interessante eu fazer a crioterapia antes do esporte? Não, tá?
Antes do esporte, por exemplo, o que o atleta faz? Gente, ele aquece, não é? Nossa, eu falo que meu marido ficou muito indignada, né? Não sei se vocês assistem basquete, a gente gosta assim, de assistir basquete, com os jogos da NBA. Aí você olha os caras lá, gente, os caras que estão descansando estão lá andando na bicicleta. Eu falo, meu, tipo, o cara tava jogando, daí ele saiu, né? E aí ele continua andando na bicicleta. Eu falei, gente, se eu continuar andando na bicicleta, eu vou cansar. Ele não saiu para descansar, né? Como é que pode? E antes de jogar, gente, o tempo que eles passam aquecendo. Então, aquecer a musculatura, tá? Usar o gelo não é legal logo antes de fazer a atividade. Depois é legal, tá bom? Justamente para relaxar. Outros que eu fico indignado, gente, é lutador, né? Aí, Paulo, meu, a gente vai assistir, né, aquelas lutas de MMA, do UFC, aí passa as imagens, assim, do cara lá dentro, no vestiário, aquecendo, 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 aquecendo. Eu falo, meu, é por isso que esses caras que lutam UFC, com 1 minuto de luta, os caras já estão cansados, porque aqueceram tanto, né? Gente, é claro que isso é brincadeira, tá? Mas é só para vocês entenderem, né? Só para fazer aqui uma comédiazinha. Que antes da atividade, então, aquece o corpo. E na maior parte das vezes, a gente aquece com exercício, tá? Não usa gelo. Agora, depois da atividade, é interessante usar gelo, né? Às vezes você fez um esforço muscular muito grande, às vezes, né, se é, por exemplo, um lutador, tem um monte de lesãozinha ali, né, de pancada, de hematoma e tal, então usar gelo é legal. Tem até aquele povo que entra naquelas piscinas de gelo, né? Atletas que entram naquelas banheiras cheias de gelo e tudo mais, né? E é o que eu disse para vocês, gente, o pior são os primeiros 5 minutos e aguentar eles, daí depois melhora, tá bom? Então, só para vocês entenderem esse contexto, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá, ó. Efeitos no metabolismo, importante. Diminuição no metabolismo, diminui a demanda de oxigênio e nutrientes, maior resistência à isquemia, previne morte celular, no caso, né, de lesões, que está passando ali por uma redução do fluxo sanguíneo. Menor extensão no tecido lesado, diminui as proteínas livres no tecido, o que diminui edema. Redução da ação da histamina e outros mediadores inflamatórios nas fendas venulares, reduz a perda de fluidos e proteínas, diminuindo a formação do edema. Então, gente, nesse mecanismo, né, logo após lesão, a crioterapia é o que há, tá? Então, a crioterapia é o principal recurso, tá bom? É utilizada em pós-operatório. Então, muitas vezes, pós-operatório de cirurgia ortopédica, gente, eu já acompanhei alguns, vários, tem até um protocolo assim, né, que o paciente faz gelo durante 20 minutos, 30 minutos, a cada 2 horas, né? Então, ele começou, por exemplo, 8 horas da manhã. Ele faz gelo de 8 até 8h20, por exemplo, tá? Aí, depois de 2 horas, então, né? 10 ou 10h20, ele faz mais 20, tá, e assim vai, tá? Para ajudar nesse processo todo, né? Favorecer a cicatrização, tá? Favorecer nessas perdas. Então, completando aqui para vocês, a crioterapia é a utilização de gelo ou de outra modalidade de resfriamento com objetivo terapêutico. Os efeitos esperados com a utilização da crioterapia são principais. Espera aí. Analgesia. Espera aí, gente. Controle do edema e do processo inflamatório. Diminuição da taxa metabólica, do fluxo sanguíneo e da velocidade de condução nervosa. E recuperação pós-exercício, tá? Então, esses aqui são os principais motivos, né, pelos quais a gente usa a crioterapia, tá bom? Então, especialmente, né, no não atleta, esses 3 aqui, gente, para qualquer pessoa, tá? A menos, gente, que a pessoa não suporte o frio ou tenha até alergia ao frio. Então, tem alguns casos de alergia ao frio mesmo, por isso a gente tem que perguntar para o paciente, né, se ele tem e tudo mais. Métodos de aplicação. Então, tem várias formas de aplicar o gelo.
Normalmente usa saco ou toalha com gelo picado, né? Que é o gelo num saquinho mesmo, né? Um saquinho cheio de gelo. Pode-se usar as compressas de gel. As compressas de gel são aquelas que a gente coloca na geladeira, né? Que fica friazinha, tem um gel dentro, né? Compressas químicas, que também são semelhantes. A imersão, que é aquela que eu mostrei para vocês lá no começo, lembra? Deixa eu pegar aqui, ó. Essa aqui, né? A imersão, aqui então. E também massagem com gelo e spray químicos. Então, tem alguns sprays que a gente compra na farmácia, né, gente, que é gelo e spray. E que não é o gelol, não tem substância medicamentosa, né? Então, a gente pode utilizar, esfria bem o tecido. Mas, assim, gente, nada como um saquinho de gelo, tá? Então, um recurso simples, né? E um recurso importante. Então, para dar exemplo, meu marido, ele tem gota e ele gosta de praticar atividade física. E aí não tem jeito, né? Vira e mexe, tá com dor no joelho, tá com dor no tornozelo, tá com dor no cotovelo, tá com dor no ombro. E ele é fisioterapeuta também, viu, gente? Aí a gente vai lá, desço lá embaixo, vou lá na distribuidora, compro um pacote de gelo e dá-lhe gelo, tá? Para poder, nesses casos, né, agudos, melhorar essa situação. Tudo bem, pessoal? Tranquilo por aqui? Eu vou fazer uma pequena quebra aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá, eu vou interromper esse vídeo aqui, gente. Já vou começar outro na sequência. Só para que eu vou tentar baixar depois direitinho.